ABC Portugal, em antena. Paula Cristina de Melo. Então sejam muito bem-vindos, cá estamos para mais uma hora de emissão em continuidade para conversarmos um bocadinho agora com a Manuela Santos. Ela é a nossa convidada de hoje e nós vamos conversar um bocadinho com ela. O tema não é um tema agradável, mas é um tema que tem que ser cada vez mais tema, mais abordado. E porquê? Porque cada vez há mais situações destas e nós estávamos a comentar isso mesmo e em pessoas muito novas. Portanto, isso, se alguma coisa nós podemos fazer, e eu costumo dizer que a função da rádio é informar, alertar, e se de alguma forma pudermos prevenir, por isso é que quando faz calor e faz frio andamos aqui com os conselhos, o que é que temos que fazer para nos protegermos do frio, ou o que é que devemos fazer para nos prevermos das ondas de calor. Também em relação ao cancro é isso que devemos fazer, e a prevenção penso que é o segredo do sucesso de todos estes processos. A Manuela já foi nossa convidada o ano passado. Manuela, bom dia. Obrigada, minha querida, por estares aqui mais uma vez. Eu vou tratar-te por tu, porque somos da mesma idade. E conhecemos-nos já há muitos anos. Somos da mesma idade, conhecemos-nos há muitos anos, e a Manuela é uma pessoa muito doce, muito doce, e são estas pessoas que nós precisamos, precisamos sempre, mas quando estamos numa situação deste género, precisamos de alguém que nos fale como ela fala e que já tenha vivido na pele aquilo que é o ser uma doente oncológica. É isso que se diz, Manuela? É, mas nós não gostamos. Não gostam, pois não? Não, somos umas pessoas normais como as outras. Pois são. Eu acho que não são normais, são especiais. Talvez um bocadinho, mas... Eu acho que são especiais porque ficam com uma força tão diferente Vimos a vida de outra maneira, encaramos de outra forma. É isso. Damos valor a outras coisas. E porquê que é preciso isso para termos esse sentido na nossa vida? Isso é difícil de explicar. Estás a ver, mas não devia ser. Não devia de ser. Nós devíamos saber devíamos de aprender constantemente, e essa doença faz-nos viver certas coisas e dar valor a viver essas coisas de outra maneira. Que antes não tínhamos. Manuela, olha, esta conversa está a ser em direto neste domingo de manhã, e amanhã à tarde nós vamos repeti-la para apanharmos outro público, porque é importante. E porquê? Porque o dia 4 é o dia... Foi o dia da celebração do cancro. O Dia Mundial do Cancro. E assim, aquela palavra, e eu nunca me vou esquecer que uma enfermeira um dia me disse... Eu nunca estive numa situação dessas, nem tive no familiar direto em minha casa com elas, mas estive na família. E houve uma enfermeira que as palavras que me disse foi assim: minha querida, nós aprendemos a viver com tudo aquilo que nos aparece. Sim, aprendemos a viver, aprendemos a defender-nos e aprendemos a habituar-nos a lidar com as nossas limitações. É isso. Porque ficamos limitados. É um processo começa no hospital logo, essa aprendizagem, quando descobrimos que temos. Pronto. E depois da cirurgia aprendemos tudo de novo, a vestir-nos, a lidar. As próprias enfermeiras são os doces, ajudam-nos a enfrentar. E são sempre muito humanos, não são? Nesse Acima de tudo, muito humanos, muito carinhosas, muito, dão-nos apoio em tudo. Manuela, vamos ouvir a tua história? Pode ser. Pode ser. A Manuela diz-me assim: podes-me perguntar tudo que eu respondo-te a tudo. Claro, sem problema, porque não podemos fazer tabu. Temos que assumir que temos. E há muitas pessoas que ainda escondem que têm este problema. Olha, Manuela, tu hoje estás com que idade? Tu és tão sincera que falamos 52. Eu quando disse que éramos da mesma idade, ela é mais nova, mas somos parecidas. Quando eu andar de bengala, quando eu andar de andarilha, ela andar de bengala, portanto, será ela por ela. Manuela, isto acontece com que idade? 38. Em 2009, no dia 7 de outubro. Eu estava a tomar banho. Sim. E fiz a palpação da mama, como é hábito. Eu fazia todos os meses. Isso tinha sido o médico que tinha dito? Não, ou era... eu tinha medo de ter o cancro da mama. Por alguma razão?
era uma coisa que me metia pavor. Tinhas na tua família alguém? Viemos a descobrir que tínhamos depois muitos casos. Tínhamos não de cancro da mama, mas de outros tipos de cancro. Sim, é uma carga genética muito grande, mas essa parte nunca desvalorizei sempre um pouco. Talvez porque pensasse, não me acontece a mim. Pensamos sempre que é aos outros. Pensamos sempre, pronto. Quando o cancro da mama sempre foi uma coisa que me assustou muito, não sei explicar porquê, não sei, e todos os meses fazia a palpação da mama. Perguntava até em casa à minha mãe, à minha irmã, já fizeram a palpação da mama? Nós não fazemos a palpação da mama, fazemos a mamografia e a ecografia. Eu tinha feito em julho, a ecografia e a mamografia. Não acusou nada, não estava nada. Em agosto, no dia 7 de... Não, em setembro, no dia 7 de setembro, apalpei um carocinho no peito e estava a tomar banho, acabei o banho, vesti-me e fui ter com meus pais, que moram na casa ao lado, e disse assim: pai, vê lá se não me apalpas aqui um carocinho. Mas se calhar é um gânglio mamário inflamado, que poderia ser. Claro. Mas ficou-me já cá atrás da orelha ali qualquer coisa que não era normal. Fui ao meu médico de família, na altura era o Dr. João Moura, e ele apalpou e também achou estranho porque com a ponta dos dedos a gente apalpar nós vemos os contornos, a gente não vemos, sentimos. Sim. Se é grande, se é pequeno, não é? E ele marcou logo uma mamografia, uma ecografia de urgência e abriu logo o processo no hospital de tomar, para eu ir lá para ver o que é que se passava. Fiz logo tudo de urgência e a médica que me fez a mamografia não acusou nada. A mamografia não acusou? Não, porque era no quadrante superior, era na parte de cima do peito. Pronto, só na eco. E estava lá. Não disse diretamente que era o cancro da mama, não é? Porque só com biópsia é que se pode ter a certeza. Mas mandou fazer a experiência, diria tudo, e ela disse-me que me ia mandar fazer uma citologia. E eu disse: uma citologia, doutora, uma biópsia? E ela disse-me: sim, filha, é. O meu mundo desabou, não vou mentir, mas tinha cá fora, à minha espera, os meus pais e as minhas filhas. Eu não lhe podia dizer nada, não, porque eu nesse aspecto sou uma má doente, confirmo. Sou muito sincera, porque guardo tudo para mim, só depois é que digo o que se passa, e se tiver que contar, porque se não tiver, não digo. Pronto. Chorei lá dentro, depois disse à minha mãe que a ecografia tinha demorado mais tempo a fazer, porque tínhamos que estar a repetir, porque aquilo não estava a dar bem. E depois, quando sou chamada para o hospital, confirma-se que fiz a biópsia e confirmou-se que era o cancro da mama. Ainda tiveste algum tempo à espera do resultado da biópsia? Não, eu detetei no peito a 7 de setembro e no dia 2 de outubro estava a ser operada. Pronto, foi logo, foi muito rápido. Foi muito rápido. Manuela, a partir daí já não é aquela pode ser, é aquela coisa do está cá. E como é que foi, o que é que tu sentiste? O que é que nos acontece quando nos dão essa notícia? Quando nos dão essa notícia, eu sou sincera, só me lembrava de 2 pessoas. Das tuas filhas? Das minhas filhas. A pergunta, eu deixei de ouvir a médica, ela perguntou-me várias vezes e eu disse, perguntou-me várias vezes se eu tinha filhas, eu disse que tinha 2, perguntou-me a idade delas, eu disse, na altura, uma tinha 4, a outra tinha 8, eram muito pequenas, a minha mais nova, a minha Júlia, ainda de vez em quando mamava no peito, naquele. Pronto, e não foi fácil. Cheguei cá fora, eu tive sempre uma boa retaguarda, o que é muito importante, nós termos muito apoio, e os meus pais nesse aspecto, os meus pais, o meu marido, a minha irmã, foram pessoas extraordinárias, porque deram-me ali um apoio muito grande, mas muito também foi o que elas sempre me disseram, da nossa força, porque se a gente tiver pensamento positivo e o espírito positivo, é meio caminho para a cura. Não
não vou mentir. E quando cheguei cá fora disse ao meu pai, tive que dizer, olha, tenho o cancro da mama. E o meu pai olhou para mim, não me disse nada, viemos os dois no elevador calados, chegámos cá fora, abraçámos-nos a chorar. Pronto. Depois a partir daí foi um desenrolar, porque é a nossa vida familiar, a nossa vida conjugal que muda, e temos que ter muito apoio. Se não houver apoio, não conseguimos. Para um pai é sempre difícil. Se tu estavas a pensar nas tuas filhas, o teu pai estava a pensar em ti, né? E nas netas. E nas netas. Porque... E duas crianças ainda, duas crianças. A tua vida mudou a partir daí? Antes de aqueles primeiros dias são difíceis? São os primeiros dias, porque nós acordamos e, sou sincera, a primeira coisa que eu fazia era levar a mão ao peito e ver, é verdade, não é verdade, está cá, desapareceu, como se pudesse desaparecer por mágica, não é? Pronto, mas depois até saber, a sorte foi que o período de espera não foi muito grande, portanto não, e quando me telefonaram foi de um dia para estar lá no outro, portanto foi organizar tudo para levar para o hospital e ser operada. E fui operada, foi perto, foi em Tomar, no hospital de Tomar, e foi um acompanhamento lá 5 estrelas, desde o meu operador até às enfermeiras. Portanto, nunca estiveste no IPO nem em Lisboa? Nunca transitei pelo IPO. Portanto, estiveste sempre em Tomar? Em Tomar, e sim. Fostes bem tratada? Foste acarinhada, estrelas. Não foste? Muito acarinhada, quer pelas enfermeiras, pelo médico. É um excelente operador, foi o meu anjo da guarda, não vou mentir. Foi um médico, um amigo que eu podia conversar, falámos muito um com o outro sobre as nossas vidas, muito. Manuela, este período antes da cirurgia, o que conversavas com o teu marido? Ou não abordavas o assunto? Abordava. Tive que ser sincera, tive que ter uma conversa, porque nós vamos passar a ser umas mulheres diferentes. Vamos ficar sem um membro. Não fiz a reconstrução da mama até hoje, portanto vamos ficar sem um membro e vamos passar por uma fase de quimioterapia, no meu caso que foram 2 anos, que não é fácil. E as transformações do corpo, ele ver-me, enchei, perdi o cabelo, perde-se tudo o que é cabelo, pelo, perde-se tudo, e é uma mudança muito grande. E ele disse que me ia acompanhar e que me ia estar sempre ao meu lado. O que te deu muita força e muita coragem. Deu muita força, muita coragem. Foi um homem com um H grande. Ao pé de uma mulher. Vem a cirurgia. E como tu dissestes, perdemos um membro. Mas entramos umas mulheres para o bloco operatório e saímos outras. Porquê? O que é que acontece? Que transformação é essa? A transformação, lá está, é o passarmos a ver a vida de outra maneira, a darmos valor a pequenas coisas. A primeira coisa que eu dei muito valor, que já dava, atenção, as minhas filhas são a minha luz, são o meu sol. Sentir a falta da mão delas na minha cara, o toque delas na minha pele. E só tive 2 dias sem elas, nunca tinha estado tanto tempo sem elas. E no dia a seguir à cirurgia eu pedi para elas não me irem ver no dia da cirurgia, porque estamos combalidas, não queria que elas me vissem menos bem. Exatamente. E pedi aos meus pais para não me as levarem lá. E quando elas foram, eu já estava de pé à janela do hospital, do quarto, para ver se as via chegar. E é uma alegria que não... A partir daí damos valor até uma caneta que nos ofereçam. Não interessa a quantidade, mas o que vem na pequena quantidade que nos dão. Um abraço sabe tão bem, um carinho, uma palavra de conforto, por vezes naqueles dias menos bons, um telefonema, está tudo bem,
sabe tão bem. Manuela, depois vem uma fase que é, vais para cá. Eu não sei se tu, há muitas mulheres que estão muito tempo sem se verem ao espelho, não é? E há outras que nem sequer são tocam, capazes de olhar, nem tocam. Eu tocam. Não. Lá está, o meu médico é o Dr. Francisco Santos. Ele esperou no quarto, sentado na cama, para me ver em frente ao espelho, para que a enfermeira tirasse a camisa e eu de pé em frente ao espelho para ver como é que eu reagia, para ver se eu estava bem. E temos que encarar. E como é que tu reagiste? Olha, é assim, primeiro estranha-se, depois entranha-se. Pronto, tinha que ser, porque eu com ela aqui, com a mama aqui, eu não ia sobreviver, porque era agressivo. Tirando-a, eu estou cá. E é a partir daí que nós temos que começar a lutar pela nossa vida novamente. Nascemos aí. E a seguir vêm os tratamentos? A seguir vem a quimioterapia no mesmo mês em que fui operada, a 27 de outubro. E isso então, para fazer bem, primeiro faz muito mal, não é? Não foi fácil. Eu acho que apanhei os segundos sintomas, tudo. Tiveste os efeitos todos a que tinhas direito? Todos secundários, tive tudo a que tinha direito. Pronto. Mas tolera-se. Não vou pensar que não vou dizer que não pensei em desistir. Pensei. Quando vinha da quimioterapia do hospital, passado uma hora de acabar os tratamentos, eu já não sabia por onde é que havia de andar, como é que estava deitada. Não podia ouvir o barulho de uma mosca. A televisão, no mínimo, fazia barulho para mim. Mas depois eu dizia à minha mãe: olha, não vou fazer mais tratamentos, acabou, é o último. Pois é, vomita-se. Eu vomitei muito. Pronto, é aquele efeito secundário que dá. Depois dizia, passava 2 dias, 3, era uma semana. Venha ao próximo, já estou pronta para o outro. Pronto, e foi assim 2 anos. 2 anos. Tu fazias tratamentos de quanto em quanto tempo? De 21 em 21 dias. Havia meses que calhava 2 tratamentos. E havia meses que só calhava 1, mas pronto. E foi assim. Depois, Manuela, de vez em quando fazem-se análises? Análises de rotina, exames de rotina, taques, para ver se está tudo bem. Há quem faça PET. Sim. Há quem faça esse exame. Eu nunca fiz. Nunca fiz. Fiz um exame ao coração em Coimbra, um exame radioativo, que era para ver se o coração ia aguentar a quimioterapia. Isto também falamos há muitos anos, há mais anos atrás. Em 10 anos a ciência evoluiu muito, porque hoje eu vejo e falo com pessoas que também estão a passar por isso, que não fazem tanto tratamento 2 anos, fazem 6 meses, 1 ano, depois fazem radioterapia. Eu não fiz radioterapia e passou-se. Nós estamos a falar que as coisas evoluíram muito, nesse aspecto evoluíram muito, e hoje quase que quando se tira o peito faça a reconstrução. Faço automaticamente tempo. A reconstrução. Tu há bocadinho disseste que não tinhas feito a reconstrução por opção tua, por 2 motivos. Pela dificuldade, porque também não é fácil, não é? Não é fácil. O meu coração, eu na última quimioterapia não fiz. Fiquei internada nos cuidados intensivos porque o coração dilatou. Pronto, e não estava ali na corda bamba e fiquei internada na cardiologia, portanto nos cuidados intensivos. Não foi fácil, foi porque enchei muito, foram 20 quilos que eu pus num mês. Não era gordura, era retenção de líquido. Sim. Pronto, logo aí o coração tinha uma fração de injeção, ou seja, ficou a funcionar a 18%. Não podia de maneira nenhuma submeter-me a uma cirurgia, não era impensável. E eu tinha pavor, eu tenho medo de agulhas, não vou mentir. Uma mulher destas que já passou tanto medo de agulhas. Tenho pavor de agulhas, tenho.
tenho. Para mim, uma picadela de uma agulha, eu transpiro. E, no entanto, fiz a quimioterapia e era endovenosa, portanto era na veia, tinha que ser picada sempre, mas tinha pavor, eu toda transpirava. Mas depois sai-se dos cuidados intensivos, vai-se às consultas de rotina e deixa-se de pensar na reconstrução da mama. Temos prótese. E muito boas, não é? Muito boas. Muito boas. Temos prótese que são vendidas ou em farmácias próprias ou na Liga do Cancro. E não se nota diferença nenhuma, que eu própria já não já se fiz nota. a palpação da Manuela. Não se nota de todo. E há as próteses para ir à água, porque estas são da gente andar no dia a dia. Há umas próprias para ir à água do mar, para ir para a piscina, e a gente aprende a defender-se. Aí está, aprendemos sempre. Sempre, novamente, uma aprendizagem e a defender-nos das nossas limitações. Manuela, neste período todo as tuas filhas foram crescendo, não é? Foram crescendo e elas foram crescendo com este problema. Como é que elas lidavam contigo? Tu tens ideia do que é que elas sentiam? Porque eu expliquei-lhes antes de entrar no hospital o que é que ia fazer. A mais velha de uma maneira, a Inês de uma maneira e a Júlia de outra. A mais pequena de outra, não. São idades diferentes, compreensões diferentes. Eu expliquei à Julinha, expliquei que a mamãe tinha um dói-dói na mama e tinha que ir ao hospital para tratar. À Inês expliquei que era um bicharoco e depois, mais tarde, elas foram sempre acompanhando, porque eu nunca me escondi delas, para nada. Se tinha que me despir à frente delas, eu fazia, porque éramos as três mulheres. E o avançar do tempo, elas foram lidando com a situação muito bem, porque o meu médico perguntou, o Dr. Francisco perguntou se era preciso acompanhamento psicológico para elas. A assistente social foi falar com elas, a psicóloga falou com elas e disse que não, que elas estavam muito bem resolvidas, que eu tinha explicado, tinha feito um bom trabalho de casa, que não havia necessidade de acompanhamento. E elas hoje, se virem uma pessoa de lenço, perguntam se podem cumprimentar e cumprimentam, não fazem diferença nenhuma. Aprenderam a lidar com esse tipo de situações. Manuela, as filhas e o marido, como é que uma mulher se sente depois quando vai para casa? Tem receio? Muitos. O primeiro é logo quando a gente se despe, não é? E foi uma situação engraçada, entre aspas, que na altura não achei graça. Hoje olhamos para trás e vemos que é um passo que ele deu para me pôr muito à vontade. Eu entrei para tomar, cheguei a casa, não é? Foram-me buscar para tomar banho. Nós aprendemos a tomar banho, como é que devemos lavar a cabeça, porque o braço não se pode levantar. Pronto. E eu estava na casa de banho, na minha lentidão, não é? Porque não podia ser no processo de aprendizagem de novo banho. Na minha lentidão estava-me a despir, e quando venho a sair do banho, ele está sentado em frente a mim e eu, como é que eu vou fazer? Não é? Puxei a toalha, era assim ele: tenho que te ver. É assim, somos marido e mulher, é para tudo. Estou aqui, preciso te ajudar a limpar. Ele, para mim, lidou depois como se não fosse nada com ele. Para ti foi Para mim foi porque eu não estava à espera. Estava à espera e não estava à espera, porque também não sabia como é que ele ia reagir, não é? Porque são situações que a gente só quando está nelas é que vemos como é que a pessoa reage. E foi muito bom, foi muito, abraçou-me muito depois, foi muito bom. Que bom. Foi um acompanhamento espetacular. E é muito importante para uma mulher que passa esse tipo de problemas ter este tipo de acompanhamento. E nesse aspecto foste uma surpresa. Fui uma privilegiada, acho eu. Foste uma privilegiada, tiveste sempre muita gente muito boa à tua volta. Muito boa. Manuela, terminam os tratamentos e faz alguma festa especial? Fazemos todos os anos naquele dia.
No dia em que fui operada, vou lanchar sempre com as minhas filhas, porque estamos a comemorar a vida, um renascimento para elas e para mim mesma. O que é que vocês fazem? Vamos lanchar sempre sozinhas as 3. Que engraçado. Sempre, e já sabemos, naquele dia a gente sabe que vamos sempre. Se elas estão a estudar, elas neste momento estão na faculdade, eu vou ter com elas e lancho com elas. É isso mesmo, e deves continuar a fazê-lo. Passam estes anos, mas a pessoa não fica liberta, nem fica descansada. Pronto, terminou, acabou. Tem que sempre fazer exames, tem que sempre ver aquilo, tem que sempre ver aquela... Tem que se fazer sempre análises para ver os marcadores tumorais. Entretanto, isto durante quanto tempo? Eu fiz durante 12 anos. Não, 10 anos. 10 anos. O médico deu uma alta depois, mais ou menos, aos 10 anos, passava dos 10 anos. Deu uma alta, mas continuou-me sempre a acompanhar no hospital. Se eu tivesse algum problema, para me dirigir a ele, que ele me ajudaria sempre. Portanto, continuas com a ligação ao Dr. Francisco, sim. Portanto, continuas com essa ligação. Com a ligação. Eu acho que são ligações para a vida, não é? É quase. É mesmo para a vida, mesmo. É que ele é um, além de médico, é um excelente ser humano e é um excelente amigo. Porque às vezes é muito importante o médico ser nosso amigo também, não é? Desabafámos muito um com o outro. Quer ele, quer eu. Desabafámos muito. Ficámos ali muito unidos. Sempre quis fazer exames, sempre quis fazer essa rotina, ias com o coração nas mãos? Muito ansiosa. Aquela semana eu andava enervada sempre, porque é os medos. Será que volta? Será que não? Se há uma recisiva, se há metástases. Nunca apanhaste um susto? Muitos. Sim. Muitos. E o que é que quando alguma coisa não estava bem? Recorri ao Dr. Francisco logo. Isso foi. Posso dizer, foi também no dia 2 de outubro, no dia em que fazia 5 anos, tinha um ataque marcado. Fui fazer ataque e a senhora que me estava a fazer ataque disse-me: já sabe o que tem. E eu, muito corajosa, já sei, sim. Pois, é novamente um tumor, mas no fígado. E eu, pois, não disse mais nada. Cheguei ao carro, chorei. Fui logo direito ao hospital, falei com o Dr. Francisco e o Dr. Francisco disse: não, os marcadores tumorais estavam bons, filha. Não vamos pensar nisso. Vai já fazer um ataque para a semana outra vez, novamente. Repetimos ataque e não estava lá nada, graças a Deus. Que bom. Mas foi uma semana, costuma dizer, lixada. Muito. 2, porque foi a antes e depois a outra a seguir para fazer novamente ataque. Foi. Depois fazemos também o rastreio aos ovários, ao útero, porque normalmente quem tem o câncer da mama tira os ovários e o útero. Eu ainda tive tudo regular até o ano passado. Eu era irregular no meu período menstrual, passei a ser certa depois da cirurgia, muito regular. Pronto, há males que vêm por bem. Agora, o ano passado, penso que comecei a entrar na fase da dita menopausa. Exatamente. Pronto. Vamos ver, é mais uma. Encaramos de frente. É outra fase. Então, é outra fase da vida. É outra fase. É. Como é que tem sido, depois de teres passado isto e o nosso propósito de estares aqui é ajudar? Sim. Não é estar aqui, queremos fazer, não, queremos saber. O nosso propósito é ajudar. Sim. Mas para ajudar, temos que conhecer a história de quem não passou momentos fáceis para ajudarmos quem está para passar a pensar, não, afinal isto passa-se bem. Pode ser difícil em alguns períodos. Temos períodos difíceis, sim. Eu não vou mentir, tive períodos que chorei muito sozinha. Porque lá está, não podia demonstrar essa dor, essa fraqueza aos meus pais, nem às minhas filhas, nem ao marido.
quando estava sozinha no banho, ou quando estava sozinha mesmo sem ser no banho, chorava muito. Depois... E depois às vezes tens aquelas constipações repentinas que depois passam. Com certeza. Alergias. Constipei-me, mas é aquelas constipações momentâneas. Opa, engasguei, espirrei. É isso mesmo. É a cebola, coisas do género. Para as filhas dizia: olha, a mamãe aleijou-se aqui, isto já passa, filha, isto já passa. Pronto. Mas depois voltamos a nós e temos que seguir em frente sempre. Temos que ter força. Há metas, há objetivos e temos que chegar lá. Quando agora, sabes, e é este o propósito da nossa conversa, e porque te pedi para vires aqui mais uma vez, é que quando tu sabes que alguém tem este problema, tu fazes questão de telefonar, de ajudar e de acompanhar essa pessoa. Gostavas que o tivessem feito contigo? Gostava. Porque lá está, é o abraço, é o carinho, é saber que está alguém do outro lado. Não é só dizer: se precisares de alguma coisa, diz. Não, porque isso é muito vago. E depois, quando nós precisamos de um desabafo, de um abraço, de um lembrei-me que estás aí desse lado e que estás a passar por alguma dificuldade. Eu também já passei. Eu gostava que me tivessem feito isso, que me tivessem preparado para aquilo que ia acontecer. Não é dizer: vais morrer. Não, porque todos nós vamos morrer. Seguramente. Não, é dizer: isso ultrapassa-se. Podes ter dificuldade hoje, amanhã será um dia melhor e vamos para a frente. Não te consegues levantar, eu dou-te a mão para te ajudar a levantar. Se caímos as duas e depois levantamos. São 4 braços para amparar. E é esta conversa que tu tens com as pessoas. Quando falas com alguém, não escondes que existe uma dificuldade muito grande em ultrapassar? Não escondo, até porque há pessoas que até me perguntam a nível de trabalho. A gente aprende a defender-se das nossas limitações. Lá está. Eu sei que tenho um braço que não tem tanta força, mas faço tudo da mesma. Só há uma coisa que eu não faço até hoje: é sacudir um tapete. O movimento do sacudir o tapete é mais brusco, mas a carta com pesos, faço tudo na minha vida normal, tudo. A gente não demoramos 10 minutos, demoramos 20, mas fazemos. E ao princípio a dificuldade é muita. Também temos que arranjar alguma coisa que nos abstraia, que a nossa cabeça esteja ocupada nesses momentos que fazemos a quimioterapia. Ou ler, ou fazer um ponto cruz, umas palavras cruzadas, para ir treinando a nossa cabeça, porque a nossa cabeça tem que estar ocupada, senão vai pensar em coisas que não devia. E então a gente ocupar, falar, ler. Agora está frio, mas está sol, podemos vir dar uma voltinha, apanhar um bocadinho de sol, faz-nos tão bem. Quando ligas às pessoas, algumas não as conheces? Algumas não, venho depois mais tarde a conhecer. E como é que tu tens acesso a elas? Porque alguém te disse? Porque alguém me diz, porque no hospital ligava muito, falava muito com as pessoas quando estava a fazer a quimio. Depois marcávamos cafezinho de semana a semana, ou de 21 em 21 dias, íamos mais cedo e bebíamos um cafezinho. Agora, quando sabem que eu já passei o que passei, e como também trabalhei numa clínica, dirigem-se a mim, ou telefonam-me, ou mandam-me mensagens pelo Facebook: posso falar consigo um bocadinho? Pode, sim senhora. Eu mando o meu número de telefone, ou falamos pelo Messenger, não há problema. E isso completa-te? Isso sentes que tens essa missão? Enche-me o coração. Tenho, sinto. Porque não ajudar os outros? Nós também gostamos. Eu, pelo menos, sou muito mimenta, não vou mentir. Por acaso somos as duas, não somos? Eu acho que sim. Às vezes somos muito parvinhas as duas quando nos encontramos. Muito mimentas. Um abraço. Eu adoro abraços, adoro beijinhos. Adoro, não vou mentir. Porque não dar essa parte também a alguém que está a precisar? Olha, Manuela, abraços e beijinhos, muito importante. Às vezes as pessoas, quando estão a fazer tratamentos, não convém. Portanto, quem não está,
né? Quem não está, basta perguntar se está bem e fazer com as mãos assim no nosso peito. Exatamente. É o sinal que estamos a dar um abracinho àquela pessoa. Exatamente, às vezes intencionalmente vamos para dar um beijinho e estamos não podemos prejudicar, não é? Porque essa pessoa tem o sistema imunitário mais fraco, muito abaixo, está mais debilitada e nós podemos não saber e podemos estar a transportar uma gripe, uma constipação, e essa pessoa já está muito mais frágil. Então basta um abracinho assim com as nossas mãos no nosso peito, para elas é esse abraço. E às vezes basta o olhar, não é? O olhar. Não é preciso falar, às vezes o olhar já nos diz tudo. Às vezes o olhar diz tudo. Sentes que as pessoas ficam mais tranquilas quando falam contigo? Algumas sim. Outras às vezes podem pensar que eu falo assim, mas que quando às vezes as pessoas não sabem o que eu passei e me ouvem falar, dizem que nunca passou por isso, não sabe o que é. Isso, não é? Ignoro. Digo, pois é. Ignoro. Não, porque acho que se eu estou a dar apoio a alguém e se outra pessoa que está ao lado pensa que eu não passei por isso, a gente não fala por falar, é porque algo se passou para a gente saber dar o valor a isso e para falar como fala. É isso que eu acho. É isso mesmo. Há também conselhos que eu sei que tu gostas de transmitir a quem não tem este problema. Não tem, mas pode ter. Não tem, mas pode vir a ter. A prevenção, a palpação da mama. Que tu fizeste e foi assim que foi assim que detetei. Ou se vir algo diferente no mamilo, na mama, fazer. Porque não pedir ao médico de família para marcar? É uma análise ao sangue, os marcadores tumorais, para passar. Não custa. Faz uma análise ao sangue normal, faz um marcador tumoral também. Porquê que nós não fazemos isso quando pedimos umas análises de rotina? Porquê que isso não... Porque se não houver um historial na família, talvez os médicos pensem que não haja necessidade, mas se houver um historial grande, eu penso que o médico passará. Que costuma passar. Sim, penso que sim, e acho que deviam de fazê-lo. E porque não pedir a gente vê cada vez gente mais nova com cancro da mama, porque não pedir a mamografia ou a ecografia mais cedo? A mamografia, por exemplo, no carro da Liga Portuguesa contra o Cancro é só depois dos 40. Dos 40. Acho que é dos 40. Sim, então e por que não fazer a ecografia antes? Exatamente. Não é invasiva, é só um gel que põe na mama. Por que não fazer? Eu faço ainda hoje na outra, não é? Pois não falámos da outra, a outra continua de bem em saúde e recomenda-se. A outra continua boa. nós quando começamos isso, nós temos que brincar um bocadinho. Temos que brincar sempre um bocadinho. Não vamos estar aqui com o ar de mórbido a falar de um assunto que já é tão mau. Temos que levar, porque vamos pensar no lado positivo com graça. Com graça. Não é desvalorizar a doença em si. Não é com leviandade. Atenção, não é com leviandade nem é com maldade. Quando nós fazemos a quimioterapia, perdemos tudo o que é pelo. Poupamos no shampoo, no cabeleireiro, na depilação, tudo. Pronto. É verdade. Mas nunca deixei de pôr shampoo na minha careca. A sério? A sério, porque gel ducha é para o corpo, shampoo é para a cabeça. A Manuela, agora fizeste-me rir. Sempre. Temos que vir. E amaciador também. Chegaste ao amaciador não cheguei lá porque já tinha a pele muito macia, mas descobri uma coisa quando fiquei careca. Então, tinha sardas na minha careca também. Porque tu tens? Porque eu tenho sardas, pensei que era só na cara, mas não, também descobri que tinha na cabeça. Tu nunca andaste sem lenços, pois não? Não, porque nessa altura em Orem era muito complicado. Andava de lenço, mas nunca fui incapaz de usar cabeleira. Pois nunca usaste cabeleira, pois não? Não, sempre um lenço de cada cor de blusa. O meu primeiro lenço ofereci-o a uma senhora que também ia ficar na mesma situação que eu e fiz questão de lhe o oferecer. E sempre, hoje, se fosse hoje, andaria
sem lenço. Andarias sem lenço. Apesar de sentirmos muito frio. Pois, se for verão não, mas... Verão não, mas o cabelo a gente pensa que não, mas protege-nos muito do frio. Imenso. Muito. É verdade. A gente tem muito frio na nossa careca, como eu costumo dizer. É verdade, mas lidaste, pronto, sei que nunca usastes cabeleira, nunca. Não fui incapaz. Mas pronto, mas hoje em dia muita gente assume a sua careca. Hoje em dia, né? sim, assume hoje. Ainda bem que assim é. Ainda bem. Manuela, o problema começou a ser tão normal, ou pelo menos as pessoas encararam-no com mais normalidade. Acho que as pessoas encaram com mais normalidade. Porque antes escondiam muito, não é? Eu não escondi, mas há uma certa rejeição. Pois. Na altura, aos anos que foi, havia. Porque havia aquele conceito: tem cancro, morre. Não é? E não. A gente sobrevive, estamos cá. Com certeza. Não é? A gente pode ir a atravessar a rua e vem um carro. Não é? Há perguntas que fazemos: porquê a nós? Porquê agora? Que estamos numa fase da vida talvez um pouco melhor, porquê? Mas não podemos deixar de ajudar, lá está, ajudar, e não ter preconceito, não ter olhar para a pessoa, mas olhar, é uma pessoa que está ali, não é para ter pena, não, ajudá-la. Aí é que a gente vai deixar de ter pena, é ajudar a pessoa. Olha, mas ajudar, e é isso que eu sei do que é que tu estás a falar, e às vezes as pessoas precisam de ajuda, sem dúvida. Queres ver que eu não vou conseguir acabar de falar contigo? Marcamos para outro dia o resto da conversa, parte 2. Não, uma coisa é darem-te apoio, outra coisa, tu não sentes que há pessoas que dão apoio mesmo, e outras da boca para fora que se diz assim: isso passa, não te preocupes que isso passa, não é? Sim. Aquela... E não é isso que a pessoa que está dentro precisa, pois não, é mesmo aquele apoio. Perdermos 5 minutos, sentarmos para falar com a pessoa, e se for preciso a pessoa dizer assim: faz-me falta isto aqui em casa, porque não a gente perdermos 5 minutos nossos, ir comprar o que a pessoa precisa para lhe pôr em casa, porque quando a pessoa está a passar por esse processo, por vezes nem tem cabeça para ir a umas simples compras, ou não consegue, porque a quimioterapia debilita muito. Porque não a gente perdermos 5 minutos e levar-lhe, nem que seja uma garrafa de sumo, dizer assim: olha, está aqui, lembrei-me de ti. Pronto, basta isso. Um chocolate. Nós temos desejos quando fazemos a quimioterapia. Eu uma vez falei com uma menina também que tinha cancro, e ela dizia que aquilo que mais irritava era irem visitá-la, e o que é que levava? Umas pantufas, um pijama, quer dizer, tudo a condizer. Pronto, agora estás doentinha, está aqui este pijaminha quentinho para tu vestires, mas a pessoa precisa de um sumo ou de um gelado, não é? Um gelado, um chocolate, para nos aquecer o coração, porque o resto a gente já tem quente, o corpo está quente. Exatamente, precisamente da alma, de aquecer a alma e o coração. Minha querida, eu não te posso tomar muito o teu tempo, porque tens a tua vida e vais trabalhar, és uma mulher trabalhadora, mas eu vou-te colocar a questão que não gosto propriamente de colocar, mas vou colocar. Alguma vez tiveste medo de não passar esta? Tive. E partilhaste com alguém ou ficaste só para ti? Só para mim, bastava. Porque foi na quimioterapia quando eu pensei desistir. Mas depois olhei e vi que tinha as minhas filhas que ainda precisavam de mim. Aí sim, tenho que se lutar. Mas pensei, é difícil. Não vou mentir. E transmites esse sentimento às outras pessoas, que elas irão passar por esse sentimento também? Sim, transmito que vão ter momentos delas, mesmo só delas, mas que depois olham para os filhos e vão para a frente. É as tais metas, os tais objetivos. A gente quer ver os nossos filhos criados, queremos vê-los na faculdade, queremos vê-lo na benção das fitas, das pastas, queremos ver netos, casamento.
Podemos ver isso tudo. E era nisso que tu pensavas? Era nisso que eu pensava. Nos momentos mais difíceis que passaste? Sim. Sim. E hoje, és uma mulher feliz? Sou, posso dizer que sou. Tenho saúde, tenho as minhas filhas comigo, tenho a minha família à minha volta, tenho trabalho, tenho umas ótimas colegas também, que me apoiam muito. Pronto. E vives feliz? E vivo feliz. E espero ajudar alguém, sempre. E ajudas muita gente. E ajudas muita gente. De qualquer das formas, podem sempre procurar por ti, Manuela Santos, no Facebook. Manda uma mensagenzinha. Sim. E se alguém tiver a passar uma fase menos boa, a Manuela será a pessoa indicada para vos dar aquela força que às vezes é precisa, que às vezes falta, porque é verdade. Ela falta, fraquejamos. Mas quando começamos a nossa conversa, é meio caminho andado. Pensamento positivo é meio caminho andado. Pensem sempre que amanhã é melhor. O sol brilha todos os dias, mesmo nos dias cinzentos. E mesmo que esteja frio. Mesmo que esteja frio, brilha. Podemos vir apanhar um bocadinho de sol, que a nossa cabeça areja um bocadinho logo. Manuela, muito obrigada por estares aqui mais uma vez. Eu é que agradeço por se lembrar de mim. Lembro porque és uma mulher com muita coragem. E todas nós somos, eu no não fundo. Sei se a teria. Temos, está escondida. Quando é posta à prova, ela vem para fora. Há um ditado muito antigo que diz que Deus só nos dá o sofrimento que nós conseguimos aguentar. Eu costumo dizer que Deus dá as batalhas conforme os guerreiros. Se Ele nos pôs aquilo, é porque sabe que nós vamos ultrapassar. Eu nunca pensaste que às vezes ele exagera no pensamento? Às vezes penso que há mais guerreiros. Não podem ser sempre as mesmas. É isso, mas pronto, às vezes. Mas pronto, fosse eu a última e mais ninguém tivesse. Ora, isso é que era uma rica notícia, não era? Isso é que era excelente. Isso é que era excelente. Ficarias na história, ajudavas os outros e nunca mais. Não era preciso. Não, ficavas na história de ajudar os outros. Mas não é preciso ficar na história. Basta eu poder chegar a casa, fechar a porta e dizer: estou tranquila. Essa é a tua história. É a minha história.